Ok, hoje nós vamos falar do sistema de propulsão que será usado no veículo, mas de uma forma genérica, não entrando em detalhes especificamente do sistema de propulsão, mas sim falando de uma forma genérica. Existem diversos tipos de propulsão que a gente pode usar, hélices, o mais convencional, jato de água ou barbatana imitando os peixes. Basicamente, quando a gente fala num sistema de propulsão, nós precisamos do sistema que vai energizar o motor elétrico, então o sistema de potência do motor. Nós vamos precisar do motor elétrico em si. Nós temos aqui que vai acionar o propulsor e, além disso, nós precisamos aqui de um sistema de sensores para medir essa velocidade do motor. Então nós temos aí 4 blocos e nós vamos falar, basicamente nós vamos concentrar a nossa apresentação nesse sistema. Nós vamos falar brevemente sobre esse, também vamos falar muito pouco sobre esse. E aí a gente vai falar especificamente da equação dinâmica que governa todo esse sistema. Bom, aqui nós temos uma vista do veículo que vai ser usado. Nós temos aqui 4 propulsores, exatamente para permitir um movimento que ele possa ir à frente ou que ele possa fazer um giro em torno desse eixo ou permitir também que ele faça esse tipo de movimento. Obviamente que o movimento que seria inclinado aqui a gente não vai utilizar. Então são 4 propulsores em linha e 4 pás que estão em duto aqui. Como a gente pode ver aqui nos dutos. Vamos falar mais em detalhe desse sistema. O sistema aqui de propulsão foi comprado no site da AliExpress e é um sistema usinado, já vem pronto. Nós temos aqui um hélice em duto, tem 4 pás, todo feito em alumínio. Ele aqui nós temos a versão dele desmontada, sem o eixo. Basicamente a gente pode falar das características. Ele tem 6 centímetros de diâmetro, a relação do passo com o diâmetro é 0,9, 4 lâminas, vem um par esquerda-direita. O peso dele, aproximadamente do conjunto, 115 gramas. O motor elétrico foi feito, nós utilizamos uma bomba de porão 500 GPH, que tem uma corrente de consumo de 2 amperes, trabalha sob uma tensão de 12 volts. Ele é um sistema que tem um rotor e tem um ímã em volta, então chamado motor corrente contínua PMDC. Obviamente que esse motor a gente tem que cortar, eliminar também essa parte plástica e adaptar aqui os sensores. A montagem dele é feita usando, nós colocamos tubos de PVC aqui, nessa parte também dá para ver aqui. Nós temos esse conjunto, aí foi feito basicamente uma cisão aqui para colocar esses conectores, essas cintas, e aí é onde é preso o motor. O hélice, então ele é colado aqui com silicone para absorver um pouco a vibração. E aqui a gente pode ver, nesse ponto, os sensores colados aqui. Aqui é a saída da fiação, foi feita essa cola com epóxi, que inicialmente se pensava em colocar um tubo plástico aqui. A modelagem matemática de um motor elétrico tem 2 equações, uma mecânica e uma
elétrica. A parte elétrica ela pode ser entendida como composto por um resistor da armadura, uma indutância da armadura. Aqui nós temos especificamente o motor elétrico, então é pensado nesse sentido. Aqui na extremidade a gente aplica 12 volts, porém há uma queda de tensão devido ao resistor, de forma que chega essa tensão elétrica especificamente no motor. Aqui, essa parte faz o papel do ímã, é um campo magnético permanente. Do lado mecânico, nós temos um eixo, todo o conjunto de fios enrolados no eixo, gera um momento de inércia. Nós temos o atrito, que decorre do contato do eixo com borracha de vedação. Então, com isso, nós temos aí os dois componentes. Quando a gente aplica uma tensão, gera aqui uma velocidade angular aqui para o motor. Então, aqui nós temos a equação matemática, né? L indutância, R a resistência, V a tensão elétrica, J o momento de inércia, I a corrente elétrica, aqui a variação da corrente elétrica, aqui B é o coeficiente de resistência, ômega é a velocidade angular, e ômega dt é também a variação da velocidade angular. E aí nós temos duas constantes aqui, além do B, que é KB e KT, são constantes elétricas. Obviamente que para a montagem dessa equação foram feitas algumas considerações. O circuito é linear, não há saturação, KB é constante, o torque também é proporcional à corrente elétrica, então temos KT é constante, o atrito é linear, B é constante, e no caso em que o motor corrente elétrica com ímãs, o KB é igual ao KT. Muito bem, então agora nós temos que pegar o nosso motor elétrico e caracterizar esse sistema. Bom, o momento de inércia ele é feito medindo, né? A gente pega o eixo, pendura o sistema aqui e faz o sistema rotacionar. O período de rotação, o tempo que ele gasta para ir e voltar, é igual a 2π raiz quadrada no momento de inércia sobre a constante do fio aqui. Porém, se eu fizer um ensaio com dois objetos, eu posso eliminar essa constante do fio. Portanto, a equação fica dessa forma. Matematicamente, a relação do momento de inércia do motor é igual ao momento de inércia, por exemplo, de um disco, e a razão dos tempos, dos períodos do motor com o do disco. Fazendo esse ensaio, então a gente pega um disco padrão, mede-se o diâmetro, coloca-se no fio, mede-se o período e depois pego numa tabela a fórmula do momento de inércia do disco, calculo o momento de inércia do disco. Coloca-se o motor, cujo momento de inércia a gente não conhece, e aí faz-se a mesma experiência de oscilação. Anota o período e substitui nessa forma. Isso sendo feito, a gente encontra esse valor para o momento de inércia do motor. O sensor Hall, a medida da rotação, ele é colado aqui perto do eixo do motor, e no eixo do motor, embora esteja muito pequenininho, é colado um pequeno ímã, já que esse sensor ele funciona, ele liga e desliga quando esse ímã passa pela peça,
Aqui nós temos uma vista do sensor. Esse sensor ele é soldado, retirado dessa placa, e aqui estão os fios dele, e depois é conectado a essa placa. Muito bem, agora precisamos calibrar, né? Eu tenho esse arranjo, vou ligar, mas eu preciso garantir que a rotação desse motor seja igual à rotação medida. Então eu venho com um tacômetro e faço uma série de ensaios, né? Coloco várias tensões diretas no motor girando, e comparo as rotações para calibragem. Então isso é feito para cada um dos motores. Aqui é só explicando como é o método que é importante fazer essa calibragem. Bom, a medida da resistência elétrica do motor, que nós vimos da equação da armadura, é um pouco complicado. Se você põe o motor parado e liga o multímetro, a gente encontra o valor em média de 1 ohm. Se eu ponho o motor em movimento sem carga, medindo a voltagem e a corrente elétrica diretamente, eu encontro esse valor. Embora a gente perceba que a curva aqui não é muito linear, né? Poderíamos até adotar uma reta eliminando esses dois pontos, mas mesmo assim o valor ainda é considerável. Se a gente aplicar 1 volt sem rotação no motor, ou seja, o motor fica travado, fica parado, aplico 1 volt, meço a corrente elétrica, o valor da resistência é 1,54. Uma medida num tanque, num aquário, obtivemos um valor 2,93, medida-se a voltagem e a corrente elétrica. A medida de indutância é feita diretamente através de um aparelho que mede indutância. Esse é o valor que nós encontramos. A medida da força, a gente colocou isso esse aparelho dentro de um tanque, e aqui tem um sensor de força com células de carga que medem a tensão. Isso feito, nós encontramos uma relação da corrente elétrica com a força, dada por essa expressão. Como o aparelho trabalha com 2 amperes, a gente percebe que a força máxima aplicada é 11 newtons. Medida de KB, a gente conecta um eixo, um motor conectado no outro motor. 2 motores ligados um no outro por meio do eixo. Um dos motores trabalha, eu meço, aplico uma voltagem nele, eu meço a velocidade angular e meço a força eletromotriz gerada. Então aqui temos o resultado do ensaio, e o KB, que é igual ao KT, tem esse valor. A medida de B, a gente aplica uma tensão corrente constante. Olhando na equação, a gente tem que essa relação matemática, meço a velocidade angular, sem aplicar carga, e eu encontro esse valor para B. Também podemos verificar o comportamento do sistema por meio de uma simulação numérica, feito, por exemplo, no Simulink. Aqui estão os valores de KB, KT, valor da indutância, valor da resistência elétrica, valor do momento de inércia, valor de B, e aí aplicamos nessa modelagem, e aqui a gente pode verificar os valores da velocidade angular. Com um valor de 2,9 ohms para a resistência elétrica, nós encontramos um valor abaixo de 600 radianos por segundo. Para 1 ohm, encontramos
um valor próximo a 700 radianos por segundo. O problema é que o valor da velocidade angular medido no tacômetro é 751. Então nós temos um erro aí de 50 radianos por segundo. Além disso, a gente percebe que quando eu saio do sinal zero, eu atinjo a velocidade em torno aqui, um time lag aqui aproximadamente de 0,4 segundos, que é o tempo que o sinal sai do zero até atingir o valor. Com 1 ohm, a gente percebe que há uma redução do time lag e fica em torno de 0,1 a 0,2 segundos. Ok? Então, fizemos aí as medidas e podemos mexer no valor da resistência até atingir o valor experimental, que é 751. Isso feito, time lag fica em torno de 0,1 segundos. Aqui é o código, né, mais ou menos a estrutura do código do Arduino. Aqui é a definição das pinagens, né, a velocidade de transmissão serial. Aqui é a parte de medida pelo sensor feito Hall. E aqui ele fornece a informação serial do computador. O sistema de potência é feito em função desse circuito L298. Ele tem uma ponte H embutida aqui dentro, que permite que o circuito gire para um lado ou outro. Basta conectar dois motores aqui, e aqui, por meio dessas pinagens, é feito o acerto da direção e a velocidade. Aqui é o arranjo final. Então nós temos a placa microcontrolador, as duas placas de potência, os 4 motores do veículo, seus sensores, e aqui as fontes de energia, as baterias. Aqui é o código final. Então M é ponte H e o E é da potência. Então M faz controle da orientação e o E é a potência. Então para o motor 1 eu usei os pinos 222, a potência, o propulsor 3, pino 3, as rotações 22 e 23, aqui 4 e 5, as potências do motor 2 e 4, o 24 e 25 controla a rotação. Aí aqui o sensor Hall, eu utilizo os pinos 26, 27, 28 e 29, tá, respectivo a esses motores. Aqui só a definição, né, dos parâmetros das frequências, definição dos pinos de entrada e saída. Aqui são aquelas correções para que os motores, a aferição deles com os tacômetros. Okay? Aqui é outra aferição. Essa daqui é outra. A outra, né, do motor 4, por exemplo. Aqui, como os motores foram ligados, depois a gente precisa ajustar o que é fazer o veículo avançar ou recuar. Mesma coisa aqui. E aqui eu dou um delay para que faça sempre uma leitura desse módulo aí, ok? E aqui